tudo bem? Vai tudo bem com vocês? Passaram bem o fim de semana? Sobreviveram a mais um fim de semana de tédio por conta desta situação que nós estamos atravessando? Eu espero e desejo que vocês estejam bem. Vamos ao estudo? Antes do estudo, deixe-me fazer uma pergunta. Responda para você mesmo, tá? Vocês tiveram tempo para assistir os 2 vídeos de sexta-feira? O comemorativo, a explicação do Salmo 23 e o primeiro vídeo do capítulo 18 do livro do Apocalipse? Se em 3 dias vocês não conseguiram assistir 2 vídeos, de fato é falta de interesse, não? Mas independentemente da quantidade de pessoas que assistem os vídeos, eu, que sou brasileiro e não desisto nunca, estou aqui e continuarei aqui, postando meus vídeos no canal e na página, enquanto Deus permitir e eu viver. Nós lemos os 3 primeiros versos do capítulo 18 e agora nós vamos explicar o verso 4. Então, como de costume, Bíblias em punho, Apocalipse 18, verso 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. A voz do céu exortará o povo de Deus para que saia da Babilônia, por 2 razões: para não se envolver com o pecado babilônico e para não ser vítima das pragas que Deus infligirá a ela. Mesmo durante esse terrível tempo da ira de Deus, Deus ainda se preocupa com o seu povo. É tão importante ver isso, né? Observar isso. A igreja, obviamente, já terá sido arrebatada. A igreja não está em questão aqui, ok? Mas aqui está se falando com os santos da tribulação e não a igreja. Como esses santos sobreviverão é um mistério. Como eles sobreviverão sem a marca da besta, não se pode deduzir. Mas eles sobreviverão. Alguns sobreviverão. E alguns até conseguirão participar do milênio. Terão o privilégio de participar do milênio. Nós falaremos sobre o milênio no tempo oportuno, ok? Nenhuma cidade escapará. Verso 5. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. No Antigo Testamento, Deus não se esqueceu do que a Babilônia fez quando tentou construir uma torre que chegasse ao céu. E Ele não se esquecerá disso. Para impedir a construção da Torre de Babel, Ele confundiu a língua dos homens e os espalhou pelo mundo. No futuro,
para impedir que os pecados deles se acumulem, ele transformará a Babilônia em um monte de cinzas. Prestem atenção no verso 6. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Aqui fica muito clara a lei da semeadura. O juízo será sem misericórdia para aqueles que não exercitaram a misericórdia. Então, os agricultores devem decidir que tipo de colheita eles querem ter. Dependendo da semente que você plantar, você vai ter a sua colheita. Os cidadãos da Babilônia devem considerar como querem que Deus trate com eles. Porque Deus os tratará de forma compatível com a forma que eles tratarem os santos durante a tribulação. Uma previsão de que em torno de 30 anos, há uma previsão, melhor dizendo, de que em torno de 30 anos não haverá mais cristãos nas áreas de Israel, controladas por palestinos. A perseguição dos palestinos está expulsando os cristãos da terra onde Cristo nasceu. O cálice da Babilônia se encherá de coisas abomináveis. Verso 7. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Essa cidade sem Deus se encherá de soberbos e de arrogantes. Seus moradores declararão a beleza, a grandeza, a glória e o reinado dela sobre toda a terra, porque esta cidade controlará, dominará toda a terra. Ali habitará o anticristo. Eles a considerarão como rainha e pensarão que ela está casada com os reis da terra. Como tal, ela não é viúva, mas uma rainha rica que não tem do que se lamentar. Mas eles se iludirão e a exaltarão pelo mundo todo. Não importa o fato de que Deus a derrubou em um dia durante o reinado de Belsazar. A Babilônia já foi destruída, ok? Lá no Velho Testamento. Agora ela está sendo reconstruída e será novamente a grande, a mãe de todas as prostituições da terra. A voz do céu dirá: façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Esse será um dos padrões do juízo divino, quando Deus se lembrar da Babilônia.
A grande tristeza dos piedosos se converterá em glória, e a glória dos ímpios se converterá em tristeza. Atualmente, muitas corporações globais e líderes mundiais estão tomando decisões com um único objetivo de produzir riquezas. Eles não conseguem ver o amor, a misericórdia e a graça de Deus, porque apenas buscam um grande retorno sobre seus investimentos. Infelizmente, a sua cegueira voluntária não será desculpa quando Deus chegar à conclusão de que seus pecados se acumularam muito. Hoje o homem vale o que ele tem no bolso, infelizmente. No mundo capitalista que vivemos, você não é medido pelo seu caráter, mas sim pelo seu poder aquisitivo. Todavia, eu prefiro ficar com a Bíblia que diz: tudo aquilo que sou vale mais do que tudo o que tenho. Verso 8: por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza, fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Como lar de um governo mundial e de um comércio global, a Babilônia acreditará ser muito poderosa. Ela controlará grandes exércitos, mas comparada com o Senhor, que a julgará, essa força será como armas de brinquedo. O que nenhum exército da terra pode fazer, Deus realizará em um único dia. Primeiro, o anjo da morte passará pela Babilônia. Segundo, essa cidade que acabou de dizer: jamais terei tristeza, chorará amargamente. E terceiro, essa cidade rica de repente ficará sem comida. E por fim, ela se tornará um monte de cinzas. O líder de um reino mundial gentílico no Egito foi um homem conhecido como Faraó. Ele teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas, com muita carne para comer, e depois ele sonhou com 7 vacas magras, com pouca carne para comer. Achando que esse sonho era interessante, ele chamou os seus magos, seus adivinhos, seus conselheiros e pediu para interpretá-lo, mas ninguém conseguiu interpretá-lo. Então ele chamou José, que estava preso no Egito. E José interpretou o sonho. E ele gostou da interpretação de José. E dessa forma aconteceu. O Egito passou por 7 anos de fartura e posteriormente passou por 7 anos de fome. Todavia, José, como líder do Egito, acumulou mantimento que sustentou o Egito durante 7 anos. Depois que Abraão saiu em direção à terra prometida, ele levou consigo uma bagagem, seu sobrinho Ló. Um dia eles se desentenderam e Ló
se separou de Abraão, e Abraão, sendo tio, tinha o direito de decidir para que lado ele iria. Mas ele disse a Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Vamos nos separar, nós somos parentes, não vamos ficar brigando por bobagens. Ló olhou as Campinas Verdes e escolheu Sodoma. Era uma bela cidade, mas ela estava cheia de injustiça e pecados sórdidos, conhecidos como sodomia ou homossexualismo. Por causa disso, Deus decidiu destruir Sodoma e a cidade vizinha, Gomorra, igualmente pecaminosa. Ele enviou anjos para dizerem a Ló o que aconteceria e o tirarem com a sua família de Sodoma. Ló escapou por pouco quando o fogo caiu do céu e transformou as cidades em cinzas. Isto já foi comprovado cientificamente. O local onde existiam Sodoma e Gomorra até hoje é um deserto. E da mesma forma que Deus destruiu Sodoma e Gomorra em um momento, Ele destruirá a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições, em um dia. Ok? Gostaram? Hoje nós falamos do verso 4 até o verso 8. Estourei o limite de novo. Eu me empolgo sempre que estou falando da Bíblia, me desculpem. Tenham um pouco de paciência comigo, tá? Vocês têm 24 horas no dia. Se vocês não tiverem 20 minutos para assistir um vídeo, você tem uma vida inteira para assistir novela, seus filmes de ação, seus filmes de terror, enfim, fazer o que você quer, a vida é sua. Mas o tempo não para, né? Não espera ninguém. Mas, por favor, separa um tempo para mim também. Deus vos abençoe, tenham uma semana abençoada e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.